Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Vinícius Falcão e esse é o nosso blog Futebol Argentino. Hoje a gente está aqui para mais um quadro histórico. No último vídeo, eu tratei sobre a rivalidade entre Boca Juniors e River Plate, não é? Então, hoje eu gostaria de tratar aqui, por sugestão, não lembro agora o nome, foi mal aí quem pediu a sugestão. Quem deu a sugestão foi mal, quem pediu essa temática. A sugestão foi até no blog 433, acho que foi no comentário de segunda-feira, eu acho. Bom, eu passei a semana inteira pedindo sugestões, houve poucas sugestões, na verdade. E três sugestões eu tive. Uma foi do Demóstenes, pedindo para eu falar sobre o como é que eu vou dizer, sobre a passagem do Bielsa pela seleção argentina, né? Eu iria falar disso se o Bielsa tivesse fechado com a seleção argentina, tivesse sido contratado como treinador. Eu iria fazer hoje um especial do Bielsa e tudo mais. Como eu falei ontem, provavelmente no próximo domingo, no máximo, esse treinador estará escolhido, então eu posso fazer um especial sobre esse treinador no próximo domingo, né? Talvez não seria tão interessante quanto do Bielsa, se não for o Bielsa o treinador, porque ele está no páreo. Mas, digamos que não seja o Bielsa, né? Que seja ou o Russo, ou o Balsa, ou até outro treinador também, mas aparentemente será um dos três. Digamos que não seja nenhum dos três. Eu posso fazer também sobre esse treinador, né? A menos que não tenha nada pra falar sobre o cara, seja um lixo desconhecido mesmo, que eu não vou falar, mas no próximo vídeo provavelmente vou fazer um especial sobre esse treinador. A menos que alguém me aponte um motivo aí muito interessante mesmo, né? Eu tô pensando em fazer um especial sobre esse treinador que fechará com a seleção argentina até o próximo domingo. Isso estará escolhido, né? Ontem, só para dar uma informação aqui rápida, amanhã eu acho até que eu vou tratar sobre isso. O russo, Miguel Ángel Russo, teve uma reunião com a cúpula da AFA, né? O Balsa teve uma reunião na sexta-feira e ontem foi a vez do Russo ter essa reunião. Tem uns resumos por aí soltos já, né? No Olé, em alguns jornais argentinos. E provavelmente amanhã eu venho falando sobre isso. Outra sugestão que eu tive foi agora por esse dia, se não me engano foi ontem ou foi sexta-feira, eu acho que foi ontem mesmo. No vídeo que seria de ontem, que saiu nas primeiras horas de hoje, né? Uma sugestão sobre a torcida do Chacarita Juniors. Eu peço desculpas aí para os dois que sugeriram, mas enfim, estão anotados, né? Qualquer coisa a gente vem com um especial sobre esses dois aí. O do Bielsa pode acontecer no próximo domingo. Se ele fechar, com certeza acontecerá. Por isso que eu vou guardar, né? Porque seria um prato cheio pro próximo domingo. Então eu vou guardar aqui na manga essa carta na manga para poder no próximo domingo eu ter ela para poder tirar essa carta da manga, né? Enfim, o tema de hoje vai ser uma sugestão, como eu falei, desculpa aí, eu esqueci o nome da pessoa que pediu. É sobre um mito que existe sobre os times argentinos não terem participado da Libertadores de 81, né? Na verdade, houve sim a participação de argentinos na Libertadores de 81, embora o Flamengo, que foi campeão, não tenha enfrentado nenhum deles, né? Os times argentinos que participaram foram dois times, porque naquela época só iam dois times por país para a Libertadores da América, é bom frisar isso. Eram, se eu não estiver enganado, eram 5 grupos, 5 grupos com 4 times em cada grupo, não é isso? Era isso mesmo. 5 grupos com 5 grupos com 4 times em cada grupo, ou seja, eram 20 equipes, né? E os times do mesmo país participavam, ou seja, eram dois times de um país, dois times de outro país, era um grupo de 2 países, na verdade, participavam da Libertadores da América naquela época, né? E dessa forma saía de cada grupo apenas um time, ou seja, saíam 5 times dos grupos para a segunda fase
E a esses 6 times se juntava o campeão atual da Libertadores, ou o campeão anterior da última Libertadores, para formar 6 times. Desses 6 times, eles dividiam um grupo de 3, né? Formavam 2 grupos de 3 que se enfrentavam ida e volta. Então o campeão de cada grupo ia para a final, né? Eram grupos semifinais, não era uma semifinal como a gente conhece hoje, onde 2 times se enfrentam de um lado, 2 times se enfrentam do outro, e o vencedor do confronto vai para a final. Não, eram 6 jogos por cada grupo, e o campeão de cada grupo, o melhor colocado de cada grupo, ia para a finalíssima, né? Havia uma condição, se o campeão fosse de um país e um time do mesmo país do campeão passasse de fase no seu grupo, né? Por exemplo, em 81 o Nacional do Uruguai era o atual campeão. No grupo do Uruguai, né, o grupo que tinha os 2 times uruguaios, o Peñarol passou. Então o Peñarol necessariamente iria para o grupo do Nacional. Por quê? Porque eles não queriam que 2 times do mesmo país fizessem a final. Dessa forma eles impediriam, né, que 2 times do mesmo país fizessem uma final, uma possível final. Eles evitariam que uma final fosse, por exemplo, Nacional e Peñarol, porque se Nacional fosse para um grupo e Peñarol para outro grupo, eles podiam ser o primeiro de cada grupo e fazer a final. Então eles queriam evitar, né, que dois times de um mesmo país fizessem a final, né? O regulamento, portanto, era esse, muito simples, né? Como eu falei, 5 grupos, totalizando aí os 10 países, cada grupo com 4 países, né? Aliás, cada grupo com 2 países, desculpa. Então, cada grupo com 2 países, 5 grupos, 10 países, né? Cada país mandava 2 times e havia uma vaga dada pela própria Conmebol para o atual campeão, e ele se somava aos times que passavam de fase, aos 5 times que passavam de fase. No grupo dos argentinos, né, da Libertadores de 81, ficaram os times, se não me engano, da Colômbia, né? O River Plate e o Rosário Central foram os representantes. Naquela época, no torneio argentino, iam não campeão e vice da Argentina, mas a Argentina tinha 2 torneios, né, nacionais que valiam como títulos argentinos, né, que são computados como títulos argentinos. Era o torneio metropolitano, que envolvia os times ali de Buenos Aires, e acho que convidavam os times de Rosário, convidavam um outro time, na verdade. E havia o que se chamava de torneio argentino, que era um time de todos os países. O campeão do torneio argentino, o campeão do torneio metropolitano, iam para o torneio da Libertadores da América. E eram os escolhidos para a Libertadores da América. Diferentemente, por exemplo, do Brasil, que mandava campeão e vice do brasileiro, que no caso do Brasil naquele ano foi Atlético Mineiro e Flamengo. No caso de um time ser campeão da Libertadores e também ficar entre os 2 primeiros do brasileiro, provavelmente eles mandavam um terceiro colocado, né? Creio, inclusive, que foi o que aconteceu no ano de 82, quando o Flamengo foi campeão, né, da Libertadores, e também foi, se não me engano, vice brasileiro em 81. Não estou muito bem lembrado, mas eu acho que foi isso que aconteceu. O Grêmio foi campeão e o Flamengo foi vice, acho que foi isso, se não estiver enganado. Enfim, então os times argentinos não passaram de fase, né? Se há um argumento também contra, se obsta também que os times argentinos não foram bem por causa da Guerra das Malvinas. Também não é verdade, porque a Guerra das Malvinas aconteceu em 82, depois, portanto, da Libertadores. Vale lembrar que o Flamengo enfrentou o Liverpool na final do Mundial Interclube, já depois da Libertadores, em dezembro. Então, assim, o torneio tinha acabado há muito tempo já, quando houve a Guerra das Malvinas, que aconteceu em 82, na verdade. Então o que aconteceu foi simplesmente que os times argentinos não tiveram capacidade técnica de passar de fase, né? Inclusive o River tinha um time muito forte, com Beto Alonso, com Ramon Dias, muitos jogadores que inclusive estiveram na Copa de 78, quando a Argentina foi campeã, né? Portanto, não passa de um mito, né? Os times argentinos simplesmente não conseguiram passar de fase, e o Flamengo foi o justo campeão de 81 da Libertadores, na sua primeira participação, né? Então é basicamente isso, pessoal, por hoje.
Não tem muito, assim, o que... Não tem nada de outro mundo, assim, pra falar sobre a Libertadores de 81, né? Mas é um tema interessante porque ainda existe aí, por aí, muitos mitos falando que o Flamengo não foi campeão, foi campeão, mas não tinha argentinos, foi Libertadores fácil. Bom, se os times não conseguiram passar do seu grupo é porque acho que até o Deportivo Cali, que passou de fase, foi melhor que eles. Simplesmente isso que aconteceu. Nada de anormal, nada de outro mundo, né? O Flamengo ficou lá no grupo, se não me engano, com o Deportivo Cali, o Flamengo e outro time que agora me fugiu o nome, mas enfim. Não é uma coisa assim de outro mundo, nada de anormal, não aconteceu nada demais, extra-campo, né, para esse título. Eu não vou entrar no mérito daquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, né, também, mas assim, o fato de falar que foi fácil, eu tô questionando isso. Falar que foi fácil porque os argentinos não passaram de fase não tem nada a ver, né? Até porque não existia mata-mata naquela época, né, como eu falei. Não havia um mata-mata, o mata-mata era apenas a final. Até a final você passava em fase de grupo, você passava o primeiro colocado de cada grupo. Você entrava num grupo com 4 times, você passava dessa fase sendo primeiro, apenas sendo primeiro. Depois você ia para um grupo de 3 times, todo mundo contra todo mundo e de volta, sem vantagem para ninguém. Passava apenas o primeiro e na final você tinha uma final que era ida e volta, mas assim, quando havia quando havia 2 vencedores nos jogos alternados, sem contar o saldo de gol, ou seja, se um time vencesse por 1-0 e fosse derrotado depois por 4-0, eles iam pro jogo extra, e se fosse empate esse jogo, ia pra pênalti. Não interessa saldo de gol, né? Nesse sentido. Então, pessoal, é basicamente isso. Valeu aí, bom domingo. Amanhã a gente volta provavelmente falando sobre o Russo, né? Que deu a entrevista do Russo com a AFA. E trazendo aí algum destaque, alguma coisa que vier. Se fecharem amanhã o treinador também. Dizem que vão falar com o Messi para escolher o treinador, enfim. Vamos aí amanhã comentar notícias, né? Hoje não foi notícia, mas é sempre muito bom falar sobre o futebol argentino. Mandem aí sugestões para o quadro de domingo, o domingo histórico, né? Como eu batizei esse quadro de domingo. Então, valeu aí, um abraço. Curtam, comentem, deem like, se inscrevam no canal, para que a gente possa fazer vídeos mais longos, acima de 15 minutos, eu possa registrar o canal. Então, valeu pessoal, é isso, ficamos por aqui. Um abraço, sou Vinícius Falcão e esse é o blog Futebol Argentino.